Olá pessoal, nessa aula de hoje iremos tratar do assunto sobre análise de variância. Pegando a aula do dia 30/5/2017, queríamos verificar, dentre três vendedores A, B e C, qual aquele que tinha em média o maior percentual de vendas. Então, nesse caso, a análise de variância, ela vem para resolver problemas da seguinte situação. Quando temos que comparar mais de três grupos de tratamentos, dizemos que cada nível do fator é um tratamento, no caso, vendedores, e essas comparações desses grupos são feitas por meio da medida estatística, a média aritmética. Então, quando queremos comparar mais de dois grupos de médias, utilizaremos o procedimento da análise de variância. Claro que esse procedimento, ele prediz, ou melhor, antecede algumas pressuposições. Então, em cada modelo da análise de variância, nós temos um modelo do delineamento, em que nós dizemos que cada modelo tem um erro embutido, do qual esse erro ele pressupõe algumas informações iniciais, que são as pressuposições normalidade, independência e homogeneidade a homogeneidade de variância desses erros. No caso, como esse erro é não observável, nós vamos ter uma forma de predizer esses valores por meio do que a gente chama de resíduo. Então, realizando o procedimento da análise de variância, nós queremos comparar mais de dois grupos de médias. A análise de variância, ela tem um princípio básico que é a estatística do teste F. O teste F é quem vai dizer se esse grupo de médias é estatisticamente igual ou há pelo menos uma diferença entre um par desses grupos de médias, do qual eles não são estatisticamente iguais a zero. Então, o teste F não diz onde é que existe essa diferença. Ele simplesmente diz que nesse grupão tem pelo menos duas médias ou uma diferença entre duas médias envolvidas nesse grupo, que elas são estatisticamente diferentes de zero. Então, a tabela da análise de variância, ela tem uma forma básica que é dada por essa forma aqui. Nós temos o que chamamos as fontes de variação relacionada ao tratamento e as fontes de variação relacionada ao acaso, que a gente chama de resíduo. E nós temos a fonte de variação total. A fonte de variação total nada mais é do que o desmembramento da variação do tratamento e da variação do resíduo. Nós temos algumas colunas que serão importantes para o cálculo da estatística do teste F. Então, apesar da gente comparar grupos de médias, o procedimento da análise de variância, por isso do termo da análise de variância, ele verifica que esses grupos de médias há diferença entre pelo menos duas dessas médias ou não, com a medida de variabilidade. Então, como nós temos aí três grupos, a variação das vendas de cada vendedor, dentro do mesmo grupo, então nós temos três grupos e aí pegamos para cada vendedor um número de repetições do tipo, pegamos uma quantidade de vendas que eles obtiveram por mês, Então pegamos o volume de vendas, um exemplo, Então para cada mês pegamos o volume de vendas dele e verificamos ali que se espera que, como é o mesmo vendedor, ao longo de um mês para outro, não haja grandes variações se considerarmos que, por exemplo, ao longo desses meses não há grandes diferenças
em picos de venda. Vamos considerar que isso daí não foi um problema quanto à questão do ambiente para se realizar esse experimento. Então, consideramos que a variabilidade dentro de cada grupo, ou seja, dentro de cada consumo de venda de um vendedor, não haja grandes alterações, porque é o mesmo vendedor. Agora, se em média o número de vendas entre os vendedores tiver diferença, há grandes indícios que a variação entre esses grupos seja alta, né? Ou seja, diferente da variação interna desses grupos. A variação interna desses grupos, nós dizemos que a variação do tipo de venda de um mês para outro foi por mero acaso, porque é o mesmo vendedor, ele tem a mesma forma de chegar para o cliente, de vender, etc. Então, dessa forma, dizemos que a variação interna não há grandes diferenças. A variação interna, ela reflete essa segunda coluna, que é responsável pelo resíduo. A gente diz que essa coluna aqui, quadrado médio, nada mais é do que a estimativa dessa variação interna. A variação entre esses grupos é a variação que representa a variação na linha dos tratamentos, em que o quadrado médio desses tratamentos representa justamente a variação entre esses grupos. De tal modo que, se essa variação entre grupos não for muito superior à variação dentro do grupo, há fortes indícios de que a variação que está ocorrendo no geral é uma variação por mero acaso. Agora, quando a variação entre grupos é muito superior à variação dentro do grupo, nós teremos que existe, na realidade, em média, pelo menos diferenças entre a média de venda desses vendedores. De um modo mais prático, nós dizemos o seguinte: se a variação entre os grupos for muito superior à variação dentro do grupo, a estatística do teste F vai ser um número muito grande, a ponto de cair na região de rejeição, da rejeição de H0. E que isso representa o quê? Então, em média, pelo menos um vendedor vende mais do que o outro. Agora, quando essa variação entre grupos ela não é muito superior à variação dentro do grupo, o resultado do teste F vai ser um número muito próximo de 1. E isso vai representar o quê? Vai representar que essa variação entre grupos não é uma variação muito grande, ao ponto de não conseguirmos distinguir se a média desses vendedores são diferentes ou não. Ok? Então, a análise de variância vai nos dizer, existe diferença entre a venda desses vendedores, entre a média de venda desses vendedores. Então, vamos verificar pelo valor P, adotamos um nível de significância, e esse nível de significância, supondo que fixamos a 5%, verificamos o valor P. Se esse valor P for menor do que o nível de significância adotado, dizemos que existe pelo menos uma diferença entre duas médias envolvidas nesses grupos, que são estatisticamente diferentes de zero. E que, portanto, pelo menos um vendedor vende mais do que o outro. Ok? Então, diante disso, nós realizamos o procedimento da análise de variância. A validação para verificar se isso daqui realmente é confiável ou não, nós vamos verificar pela análise de resíduos, que é justamente para verificarmos as pressuposições. Então, diante desse fato aqui, nós sabemos que pelo menos um vendedor vende mais do que o outro. Nós enxergamos isso. Então, para validar isso daqui, nós vamos utilizar a análise de variância. Verificando a análise de resíduos. Então, verificando a análise de resíduos, nós vamos observar a seguinte situação. Captando o resíduo desse modelo adotado, que nós utilizamos na análise de variância, nós vamos aplicar os testes convencionais que a gente utiliza na análise de resíduos, que é
testar a normalidade, testar a variância e testar a independência. Bem, testando a normalidade, nós vamos verificar a estatística do teste e o seu valor P. Para a normalidade, utilizamos o teste Shapiro-Wilk. Verificando pelo seu valor P, percebemos que, pelo seu valor P, houve um probleminha na normalidade dos resíduos. Isto é, como o valor P foi menor do que o nível de significância adotado, consideremos que o nível de significância foi 0,05, observa-se que estes resíduos não são estatisticamente normais. Verificando o teste de variâncias, nós percebemos o seguinte, que pelo teste Bartlett, nós percebemos que a estatística do teste é 0,82442 e o valor P 0,66. Bem, a um alfa 0,05, essas pressuposições elas sempre têm como H0 de que não há violações quanto às pressuposições. Portanto, dizemos que pelo teste de normalidade, H0 diz que as variâncias desses resíduos são estatisticamente constantes, iguais, por isso o termo homogêneo. Então, como o p-valor foi 0,66 e supera o nível de significância, não temos evidências para dizer que houve violação quanto a essa pressuposição. Por fim, iríamos aplicar o teste de independência. Contudo, vamos verificar que não será preciso avaliar o teste de independência, uma vez que também assumiremos que os dados foram obtidos, do qual a estruturação dessa coleta já supostamente nos mostrava uma independência dessas observações, de modo com que esses dados não foram coletados ao longo do tempo, portanto, a influência de uma observação não necessariamente influencia no resultado da outra observação. Então, desse modo, não iríamos calcular e já assumiremos que esses resíduos assumem independência. Mesmo assim, poderemos calcular o teste de independência para verificar que, de acordo com o teste Durbin-Watson, com a estatística dada por 195, assumindo que esse teste usou um nível de significância a 5%, o valor P foi 0,62, do qual temos esse valor superior ao nível de significância que, portanto, confirma que estes dados, os resíduos, na realidade, são independentes. Diante disso, podemos dizer que o resultado da nossa análise de variância, ele está satisfeito. Então, esse resultado que nós obtivemos aqui, podemos confiar nesse resultado, do qual o teste F nos mostrou que há pelo menos uma diferença entre as médias dos grupos envolvidos, do qual diferia estatisticamente de zero. Assim, com essa confirmação e com esse resultado imposto, nós nos perguntamos, então, quais são as médias realmente que diferem entre si? Esse segundo momento, nós iremos utilizar os procedimentos de comparações múltiplas. E aqui nós vamos utilizar dois testes que irão fazer uma comparação sequencial entre diferenças de duas médias. Que no caso nós vamos utilizar o teste clássico, o teste Tukey, e um teste novo agora na literatura, que é o teste SKM. Esse teste SKM, ele tem uma vantagem por não gerar ambiguidade em seus resultados. Mas poderemos utilizar qualquer um dos dois testes para detectar qual a diferença que existe entre duas médias envolvidas nos grupos analisados.
Então, aqui na saída desse resultado, nós já temos o resultado do teste Tukey, em que nessa coluna nós temos as médias do grupo, nós temos os tratamentos envolvidos, isto é, quais os grupos que estão envolvidos. Então, nós temos o vendedor A, nós temos o vendedor B e temos o vendedor C. E aqui em resultados, que é na coluna grupos, nós temos o resultado do teste Tukey. É onde o teste fala quais estatisticamente são iguais. Então, o resultado em que contempla letras diferentes implicam que estas médias dos vendedores são também diferentes. Grupos que recebem letras iguais, eles estatisticamente são iguais. Diante disso, podemos confirmar por essa análise de que o vendedor A é superior estatisticamente a todos os vendedores quanto à média de vendas dos produtos do qual ele vendeu num determinado período. Percebemos que esse valor 34 é superior e diferente estatisticamente de 29,8 e 27,5. Então, o vendedor B também é o segundo colocado e diferente do vendedor C. Percebemos que, como cada um receberam letras diferentes, concluímos que, estatisticamente, o vendedor A é o melhor quanto à média de vendas, seguido do vendedor B, e, por fim, o que teve pior desempenho foi o vendedor C. Aplicando o outro teste, que é o teste SKM, nós poderemos verificar algo similar a este resultado. Isto é, pelo teste SKM, nós temos o vendedor A, o vendedor B e o vendedor C. Aqui nós temos as médias. Seguindo dessas médias, nós temos os resultados do teste SKM. G1, G2, G3 é o equivalente a letras diferentes. Quando o número aqui é diferente, implica que esse grupo aqui é estatisticamente diferente desse e estatisticamente diferente desse. Então, esse mesmo resultado foi o que aconteceu para o teste Tukey, em que os três vendedores vendem estatisticamente diferente. Beleza? Assim a gente finaliza a análise.